Hoje é dia então de falar do tipo 5 no Enneagrama. A gente tem passado pelas crianças, né? Pelas crianças do Enneagrama, já passamos por algumas crianças. Hoje é dia de falar do tipo 5. E lá no YouTube, quem tá acompanhando por aqui, saiba que lá no YouTube estão todos esses vídeos que a gente não falou, que já falamos, tá? Então tem lá, acho que a criança do tipo 9, a criança do tipo 3, a criança tipo 6, se não me falha a memória, acho que 6 eu não falei ainda, enfim. Eu falo, né, aqui e também na Escola 963, é claro que na Escola 963 com muito mais profundidade, né, então às vezes eu me confundo. Fato é que lá no YouTube tem uma série de vídeos, né, de vídeos que a gente já passou sobre essas crianças, tá? Então, tendo curiosidade, pode passar por lá. Pessoal, hoje, então, é dia da gente começar continuar a nossa sequência de aulas sobre as crianças, sendo que hoje o nosso intuito aqui é falar sobre a criança tipo 5. A gente sabe que ao conhecer o Enneagrama, a gente tem algumas possibilidades, né, de descoberta do próprio tipo, de descoberta do tipo das pessoas que estão ao nosso redor, sabendo que a gente não pode apontar o dedo e falar fulano é desse tipo, mas o nosso relacionamento ele pode mudar muito, ele pode mudar assim profundamente quando a gente entende, né, ou supõe que pessoas amadas, qual o tipo das pessoas amadas, né, sobretudo a gente que cuida de crianças, então isso pode mudar muito, sabe? E uma das formas da gente se descobrir e descobrir o outro é através do centro de inteligência. Então o Enneagrama ele vai mostrar, né, ele vai catalogar os 9 tipos, em primeiro lugar através do centro de inteligência. Então do centro de inteligência mental, físico e emocional, a gente vai ter 3 tipos de cada um desses centros de inteligência, e o 5 ele vai ser um representante do centro de inteligência mental. E não é só isso, sabe? Ele vai ter todas aquelas questões que o mental tem, de profundidade, de análise, de planejamento, de rapidez de raciocínio, né? No caso do 5, a gente não vai ver rapidez de ação, né? O contrário disso, mas uma rapidez, assim, de conexão, principalmente, né? Uma das formas de você entender a inteligência de uma pessoa é saber fazer as ligações, né? Então, se eu pegar um livro aqui sobre, sei lá, economia americana, né? Alguma coisa relacionada à história dos Estados Unidos, e aí pegar um livro sobre, sei lá, vou pegar alguma coisa que tem ali sobre Alemanha, e a gente faz uma ligação muito rápida, né? Então o 5 ele consegue fazer essa conexão muito rápida de um ponto e outro, sabe? Então isso é claro que é uma das formas de você entender essas crianças que desde muito nova elas vieram treinando as questões mentais. Tá? Então, desde muito nova, ele veio treinando, olhando para isso. De uma certa maneira, a criança 5, ela se refugiou na mente. E por isso que a mente, hoje em dia, do adulto tipo 5, né, minimamente saudável, é uma mente muito complexa, que consegue fazer 1000 ligações de um ponto com o outro, que consegue resolver coisas muito complexas, porque desde criancinha, essa criança meio que viveu na mente, sabe? Ela meio que viveu na mente. Não é raro você encontrar tipo 5 que relatam isso, né? Eu não conseguia muito, né? Eu já escutei isso de alguns tipo 5 que é assim, ó, eu não conseguia muito conviver com aquela família minha, né? Com a minha família de origem. Eu não conseguia, eram barulhentos, eram brigões, eu não me encontrava ali, né? Um pouco parecido com o 4. Eu encontro muito o tipo 4 que tem essa falta de identificação com a família de origem, né? Mas o 4 é um emocional profundo, então ele sente, ele quer entender por que aquilo acontece, ele quer se conectar fortemente com as pessoas por ter tido essa desconexão lá na infância, né? E o 5 é um mental profundo, então ele vai racionalizar. E uma das coisas que ele vai fazer de uma maneira muito competente é se refugiar na mente. Então as coisas começam a ficar esquisitas, as coisas começam a ficar ruins e ele vem pra mente. Então imagina uma criança desde pequenininho que exercita essa mente, que se refugia nela, né? É a zona de conforto do 5, é saber que ele tá ali protegido de uma certa maneira. E ele teve uma interpretação de uma figura materna meio ambivalente, no sentido de que faltou, tá? Então a gente vai ter um sentimento muito, muito grande de falta aqui, de novo, parecido com 4, tá? Então, de novo, parecido com 4, o 5 e o 4 na fase adulta, eles podem ser, assim, profundamente diferentes, mas eles têm coisas assim que você olha e fala assim, nossa, é a mesma coisa, sabe? Não é à toa que um 4 e um 5, eles se relacionam tanto na vida profissional como na vida amorosa, porque eles têm coisas ali muito parecidas, sabe? Entre elas, como eu falei, né, essa questão de não identificação com a família de origem, e uma outra coisa, entre outras, né, mas uma outra coisa que me lembra, que me vem à mente aqui agora, é a falta, sabe? Então, o 4 vem pra vida muito olhando o que falta,
E o 5 também. Porque nessa interpretação, de novo, né, o 4 vai olhar para essa falta linkado muito a relacionamentos, né? Como pilar principal, não só isso, mas como pilar principal. E o 5 vai linkar muito essa falta ao conhecimento, né? A compreensão do mundo através do conhecimento. Então ainda falta algo, né? Então por que você não fez isso? Não, porque eu ainda estou testando mais uma teoria, porque eu ainda estou estudando. Por que você não me contou que isso, né? Por que você não me contou isso? Não, porque eu ainda estou elaborando aqui na minha mente, sabe? Então é bem desafiador para quem convive com 5, porque para eles falarem custa um pouco, né? Porque tem que ter todo um trabalho aqui de absorção, de entendimento. Antes do sentir, ele precisa entender. Antes do transbordar a emoção, ele precisa entender. Então, essa falta, de fato, ela não é à toa, ela vem como uma origem de interpretação de infância. Então, ele teve essa interpretação de figura materna, possivelmente, numa interpretação assim, faltou amor. Né? A Sandra Maitri, ela traz uma possível interpretação que para mim faz muito sentido aqui nos atendimentos individuais, que é uma interpretação assim, eu suguei o leite materno e ele não veio. Não veio a nutrição, não veio aquele calorzinho, não veio aquele aconchego, né? Não veio a ocitocina, né? Que é aquela coisa do toque, do pegar, do sentir-se amado, né? E aí eu venho pro mundo, e aí a Lu tá dizendo ali assim mesmo, né? Que a Lu é uma representante do tipo 5. Então, e aí eu venho pro mundo meio que assim, olha, é o seguinte, não vai vir pra mim, tudo bem, eu me viro sozinho. Tá? Então eu vou me virar sozinho. E quando eu falei que aquela mãe, ela teve uma interpretação, né? A criança teve uma interpretação ambivalente da mãe, porque teve essa interpretação de ausência, de falta, eu preciso de algo e esse algo não chega. As minhas necessidades básicas, elas não são atendidas, né? As minhas necessidades fisiológicas, e aqui é muito parecido com o tipo 2, de alguma maneira. Eu não tive as minhas necessidades fisiológicas atendidas, básicas, e eu não tive também as minhas necessidades emocionais, aquelas necessidades assim de toque, de ter sido acolhido, protegido, visto e assim por diante. Então eu vim pro mundo faltando, mas não é uma falta, simplesmente uma falta. É uma falta que vai incrustar ali na personalidade do tipo 5 algumas questões. Entre elas, eu tenho raiva. Então você vai encontrar muito tipo 5 raivoso, sabe? Ele tem raiva do outro, ele tem raiva da pessoa que faz ele sofrer, ele tem raiva da pessoa que não, né? Ele não sabe verbalizar isso muitas vezes, ele não consegue nem entender isso, mas ele tem raiva da possibilidade de perder as pessoas, né? Então aquela frase que o Winnicott diz, que é mais ou menos assim, mas não é assim, tá? Então se você é aluno aí se você é aluno de Winnicott, você vai brigar comigo, mas é mais ou menos assim, né? Eu me isolo, né? Mas a dor de não ser achada é uma dor gigantesca, né? Então eu me isolo porque conviver também é muito difícil, mas a dor de vocês não virem aqui me buscar nesse meu isolamento é uma dor também muito profunda, sabe? Então isso é muito forte do tipo 5. Ele se isola por quê? Porque ele não sabe lidar com essa falta. Ele não sabe lidar com essa ausência de... Pega essa metáfora que é a metáfora do seio, né? Então eu tento mamar e não consigo, não vem o leite. E o que vem é raiva. E essa raiva, né, vem choro, né? Quando criança, vem choro. O ciclo, então, do 5 seria o choro, depois a raiva e depois a aceitação. E uma aceitação silenciosa, mais ou menos no sentido assim, tudo bem você não me amar. Tudo bem você não dar o que eu preciso. Tá tudo bem. Eu chorei muito, eu tive muita raiva e agora eu estou bem. Né? E esse bem não é um bem completo, claro, né? É um bem que a cabeça planejou, porque o ser humano ele se acostuma com qualquer coisa, né? Quem assistiu aquele filme O Quarto de Jack sabe do que eu tô falando. Eu já falei desse filme várias vezes, não vou falar aqui de novo, mas basicamente o menino ele ficou preso em cativeiro e ele só conseguiu sair por volta dos 8 anos de idade, se não me falha a memória. E o cativeiro, que era um quarto, era o mundo dele. Então o ser humano, pro bem e pro mal, ele se acostuma com qualquer coisa. E o 5, ele se acostumou com essa interpretação de deserto, né, de ausência, de alimentação dessas necessidades fisiológicas e emocionais básicas, tá? Atenção, pais de tipo 5, tenham a maturidade de ouvir isso sem se cobrar, né? Porque isso é uma mistura de interpretação com um caldo genético que veio ali daquela criança. Então você pode ter sido, e provavelmente você foi, o melhor pai, o melhor cuidador, a melhor mãe que você conseguia ser de acordo com o que você tinha de informações e possibilidades no momento ali de formação da personalidade do seu filho, que por volta dos 4 anos é uma coisa fundamental, e por volta até os 8 anos também dá uma cristalizada boa na formação da personalidade, e os próximos anos a gente vai refinando e aprofundando algumas coisas, tá? Bom, gente,
essa é a interpretação. Então, uma interpretação de vazio, de ausência, de tentar se aproximar, de tentar conseguir algo e aquilo não vir, e vir uma secura, e vir uma ausência de qualquer coisa que ele vá buscar. Então, quando eu falei da ambivalência, seria isso, uma interpretação de vazio, e uma outra interpretação, uma interpretação de invasão. Então, ao mesmo tempo que o 5 pode ver essa mãe, figura materna, né, como uma figura que, de fato, estava ausente, separada dele, não estava pronta para atendê-lo, ela também era uma mãe muito invasiva, uma mãe muito que ultrapassava os limites, qualquer que fossem os limites de respeito ali entre um corpo e outro. Então perceba que é uma coisa bem ambivalente, mas que pode ter sido a formação da personalidade mesmo, né? Na verdade a interpretação de infância do tipo 5 que faz ele formar essa personalidade, que é uma personalidade que olha o mundo de uma maneira muito mental, né? Uma vez eu escutei um tipo 5 falando e faz muito sentido, que é mais ou menos assim, né? As coisas vêm até mim, a informação vem até mim, ou qualquer coisa vem até mim, parece que isso passa por um cooler na minha cabeça, então tem que resfriar, tem que acalmar, tem que sedimentar, tem que esperar um pouco e depois eu processo, né? Então, não é que o tipo 5 não sente, quem convive com 5 de perto sabe do que eu tô falando, eles podem ser bem emotivos, eles são muito ligados às pessoas que são importantes para eles, podem ser, né? Todo tipo 5 é isolado? Não, tá? Os tipo 5, eles podem ter muita dificuldade em fazer contato, e os contatos, né, relacionamentos profundos, e os contatos são tão importantes para ele, que esses contatos, essas pessoas de relacionamento deles vão ser muito importantes. Então, por isso que eles são meio devotos às pessoas que são importantes para ele, tá bom? Então, nesse sentido, não que o 5 seja um isolado, mas provavelmente ele vai buscar uma vida de uma maneira assim, mais autossuficiente, tá? E eu explicando essa questão aí do cooler, né? Não é que ele não sente, não é que ele não tem sentimento, então, de novo, quem convive com 5 sabe que eles podem ser muito emotivos, muito ligados às suas necessidades, muito presentes mesmo, do jeito deles, né? Não vai ficar, né? Provavelmente não vai ficar te abraçando o dia inteiro, nem mandando mensagem, nem dando chocolate, nem falando que te ama, ou te elogiando no trabalho, provavelmente não, mas você vai saber que ele tá lá quando você precisa. Mas o que acontece? Ele vai precisar de um tempo para pensar, né? Então tem uma professora que ela trabalha muito com um tipo 5 e ela conta, uma professora de Enneagrama, né? Ela é uma 2 e ela trabalha muito com o tipo 5 e ela conta que várias vezes eles estão discutindo numa mesa, discutindo coisa do trabalho, assim, né? E que ele vira e fala assim, eu vou no toalete, só um minuto, tá? Aí daqui a pouco chega uma mensagem dele, né? Então ele sai um pouquinho daquela mesa ali, do olho a olho, do tete a tete, da discussão, e ele sai daquele ambiente e aí ele, né, meio que raciocina, pensa, planeja, aí ele manda mensagem, eu acho melhor a gente fazer assim, desse jeito que você falou eu gostei, do jeito X eu não gostei, assim por diante, sabe? Então, muitas vezes, as pessoas que convivem com o tipo 5, elas vão ter muito mais facilidade de lidar com eles por mensagem, sabe? Por mensagem porque a ação rápida pode ser algo que seja difícil para ele, né? A Lu pergunta se o tipo 5 suspeita de todo mundo. O 5, ele tá na tríade do medo, né? Os 5, 6 e 7, eles estão na tríade do medo. E sim, ele vai ter uma desconfiança, sabe? Ele tem uma desconfiança. Ele provavelmente não vai ter aquela paranoia que o 6 tem, né? De ficar, e até que o 8 tem também, né? De ficar assim. O 6, ele entra no ambiente achando, meio que percebendo quem vai atacar ele, né? Achando assim, quem será que vai me atacar? O 8 entra no ambiente falando assim, todo mundo vai me atacar, então deixa eu me proteger. E o 5, ele vai ter uma suspeita, ele vai ter uma desconfiança, então isso é natural até para quem é da tríade do medo, né? Mas a questão do 5 é que ele meio que tem que entender as coisas antes. Então, às vezes, para você demonstrar algo para ele, você tem que, sei lá, transbordar isso na emoção, na fala, né, nos seus gestos, e aí ele vai olhar para aquilo e vai falar assim, nossa, mas ele tá muito emotivo, né? O que será que ele tá querendo me esconder? O que será que ele tá escondendo de mim? Entende? Então pode ter uma certa desconfiança. Não, isso daí tá bom demais para ser verdade, né? Deixa eu pensar um pouco aqui, sabe? E a gente vai encontrar isso um pouco, então, nas crianças 5, né? Vai gostar de ficar sozinho, de aprender sozinho, de se divertir sozinho, vai se virar sozinho, né? Eu me lembro de uma mãe 5 uma mãe de um tipo 5 falando, poxa,
Eu lembro que eu deixei meu filho uma tarde no quarto, porque, enfim, ele ficou de castigo, e ele ficou uma tarde no quarto e me deu muita pena depois, porque tinha uma sujeirinha, um pontinho preto no chão e ele passou a tarde brincando com aquilo, né? Então é um refúgio na mente, é um refúgio no sentido assim, ó, vocês ficam tudo aí fora fazendo essas confusões que vocês fazem, me deixando meio confuso porque é tudo muito rápido, mas tá tudo tranquilo, por quê? Porque eu vivo aqui. Eu vivo aqui na minha mente, sabe? Aqui na minha mente eu controlo, porque o 5 é muito controlador, tá? Ele tem uma tendência a ser muito controlador. A Ellen Palmer fala que o 8 ele lidera pela presença e o 5 pela ausência. Então a criança 5, ela vai ter desde muito novinho essa facilidade de viver uma vida interna, uma vida interior, sabe? E não é que seja uma vida plena, né? Não é que seja uma vida, tá tudo bem, ele não precisa de ninguém. Mas é uma interpretação mais ou menos assim, ninguém vai dar o que eu preciso, então deixa eu me virar aqui sozinho, sabe? E naturalmente essas pessoas, elas vão ter um tempo diferente. Tem muita criança que vai ter dificuldade na escola, porque, enfim, a professora, né, mudou a atividade, e aquela criança, ela tá totalmente absorta ali, ela tá totalmente envolvida naquela atividade que ainda estava acontecendo, porque ele precisa de mais tempo, é o que a Lu tá falando ali, né? Precisa de tempo para pensar, para organizar as ideias e então agir, tá? O desafio é aprender a agir mais rápido, que muitas vezes pode ser tarde demais, né? E isso como adulto, a Lu, que é uma tipo 5, já percebeu. Mas a criança, ela não vai ter ferramenta, para entender isso. E lembra do ciclo, né? Choro, raiva e silêncio, né? Então você vai ver muita criança 5 que se descontrola, que quebra coisa na sala de aula. Por quê? Porque mudou a atividade e ele não tá pronto para aquilo ainda, né? Ele não tá pronto. Então aconteceu alguma coisa que foi rápido demais para aquela cabecinha que ela é complexa demais, né? O Márcio Schultz, um dos meus professores de Enneagrama, ele sempre faz a comparação que é como se o 7 tivesse milhares de pequenas telinhas na frente dele e o 5 como se ele tivesse uma tela de cinema gigantesca na frente dele. Então, ele vai ser ultra focado em menos coisas, né? Ao passo que o 7 pode ser ultra multifoco em várias coisas, entende? Então, as escolas e os cuidadores, eles não estão provavelmente não estão prontos, né? Para lidar com essa criança que muitas vezes aprende sozinho, né? Muitas vezes eles aprendem sozinhos, são autodidatas, aprendem muito rápido, são muito calados, tendem a ser mais calados, podem aprender sozinho, tem até um gosto em ensinar, mas do jeito deles, mas ao mesmo tempo pode ter dificuldade com coisas muito básicas, como falar com um coleguinha, ir ao banheiro, sabe? Então algumas coisas que tendem a... que geralmente... envolve outras pessoas, né? Envolve outras pessoas, ou que a criança vai ter que encarar ali alguma emoção que ele não tá sabendo, né, colocar o nome, talvez ele se desestruture. E essa criança é aquela criança que já sabe falar tudo sobre o sistema solar, que já sabe tudo dos estados do Brasil, sabe? Então tem uma coisa cognitiva prática ali muito forte, muito profunda, e um gosto muito forte no aprender, né? É aquela criança que vai querer saber mais, que vai querer ver o vídeo no YouTube sobre aquele assunto, que vai puxar o professor, mas que não vai fazer questão nenhuma de ir para uma festinha de aniversário, né? Eu lembro de uma aluna minha, e ela bem emocional, assim, o tanto que ela ficava triste, né? Porque o filho dela, na época tinha aquelas festinhas do McDonald's, né? Pessoal aqui, né? Que nasceu nos anos 80, e o menino não queria entrar, né? Ele não queria entrar, ele só entrava quando a festa estava no final, porque aquilo era um terror para a criancinha 5, né? Muito barulho, muita gente, né? O 5 ele tende a ser muito focadão, então se tiver muita criança, muita atividade, muita coisa cruzada, isso provavelmente vai incomodar. O adulto nem se fala, mas esse incômodo ele começa ali desde a infância. Então a criança 5, ela vai ter essa tendência de fato de ser profunda, de não ter a necessidade de ter muitos relacionamentos, né? Para ela tudo bem ela ter poucos amigos, ou um amigo, ou nenhum amigo, porque a vida vai se construindo muito aqui na cabeça. É uma criança que vai exigir muito dos pais,
em termos de eu quero saber mais, né, dessa busca incessante pelo conhecimento, e algumas coisas muito básicas, assim, os pais vão até se espantar, né, como é que essa criança que sabe tanto, ela não consegue lidar com essa coisa básica aqui, que sei lá, que seja tirar uma fralda, por exemplo, sabe? Cada criança é de um jeito, tá, gente? Não tem uma regra, mas cada criança vai ser de uma forma. Agora o 5, ele vai ter uma tendência a gostar das coisas mesmo planejadas. Eu já escutei uma mãe de tipo 5 falando, nossa, meu filho, né, um pouco mais velho assim, né, mas ela foi lembrando dele bebê, ele gostava de amamentar no mesmo canto da sala, no mesmo horário, né, no mesmo bom, enfim, da mesma forma ele deitada no peito, né, então vai tender a ter uma coisa assim, uma busca de ter uma previsibilidade na vida, porque o instantâneo, né, a argumentação, o espontâneo, isso é uma dificuldade muito grande, óbvio, para qualquer pessoa que goste de aprofundar ali nos pensamentos e aprofundar no como ele entende a vida. Então, a inflexibilidade é um ponto-chave para a criança 5, tá? A gente vai ver bastante inflexibilidade. É o meu papel para os cuidadores de 5 não deixar de lembrar, não deixar esses cuidadores esquecerem da importância do pé no chão, sabe? Da atividade física, do aterramento, porque são crianças que podem, hoje em dia, que esses jogos estão cada vez mais sofisticados, eles podem se perder nesses jogos, sabe? Nesses jogos, assim, mesmo jogos de tabuleiro, que são muito complexos, né? Nos joguinhos de computador, que passa de fase, cada vez fica mais complexo, é um nível de complexidade muito grande, porque se o 5 não se cuidar, ele é um dos tipos que mais vai viciar-se em algo, sabe? E os vícios, eles vão mudando, né? Na verdade, o que a pessoa busca é aquele sentimento, aquela emoção que o vício traz, que pode ser comida, compra, jogos, né? E vai ser aquele vício por aquela satisfação imediata que aquela coisa específica traz. E não é raro você encontrar esse 5 na adolescência envolvido em algum tipo de vício, sabe? Então, isso a gente tem que trabalhar desde lá da fase de criança. Vai ser, toda criança ela vai precisar de atenção dos pais, né? Toda criança vai precisar. E parece que a gente está numa época que isso é um desafio enorme, né? Não tô falando isso julgando os pais, tô falando isso pra mim mesma, né? Então, é um desafio enorme, eu sei na pele e sei na ponta do lápis o quanto que é importante para a formação, né, da personalidade das crianças, a nossa presença, o nosso olhar para o que aquela criança está precisando naquele momento, e ao mesmo tempo a vida nos leva a fazer outras coisas, né? Mesmo a mãe dos anos 20, ela tinha um cuidado, já né? A mulher sempre trabalhou muito, mesmo em casa, mesmo ao redor, né? Nos campos, então a gente sempre teve um chamado para fazer outras coisas, né? Isso é um fato. E hoje em dia talvez um pouco mais, né, com a saída aí, principalmente das mães para o mercado de trabalho já há algumas décadas, e a gente precisa olhar para isso porque algumas coisas nessa fase de criança e pré-adolescência, adolescência, elas podem marcar o seu filho para o resto da vida, né? Então, eu já vi alguns casos, não poucos, né, não um ou dois, mas alguns, tá? De crianças que estavam sendo ali investigadas no espectro autista e que na verdade não tinha nenhum tipo de patologia e que tinha de fato a formação da personalidade no tipo 5, né? E que elas precisam então fazer o contrário, né? Se essa criança é uma criança muito da mente, então a gente precisa fazer o contrário. Ela precisa trabalhar corpo, ela precisa trabalhar pé no chão, ela precisa trabalhar a natureza, sabe? Tem alguns médicos, inclusive, que já fazem a prescrição, né? Tantas horas na natureza, no parque. Olha que insanidade isso, né? Eu me lembro de uma família que eu atendi e a criança teve tava com uma série de problemas na escola, né? Uma série de problemas. E aí eu falei assim, vamos tentar uma coisa, vamos colocar ele em um esporte que seja um esporte de grupo, né? Um esporte que vá mostrando para ele que ele precisa se adequar a alguns limites. Isso é muito importante pro tipo 8 também, tá? Porque o 5, ele tende... interessante isso, sabe? O 5, na fase adulta, a gente vai ver uma das pessoas que mais clama por liberdade. Tanto é que nas minhas incursões, né, por levar o Enneagrama para empresas,
é bem desafiador você encontrar tipo 5 na empresa. Às vezes eu atendo um grupo de 30 pessoas, um tipo 5. Às vezes um grupo de 60 pessoas, um tipo 5. Vários e vários grupos, né, corporativos que eu atendi, nenhum tipo 5. Tá? Então, é claro que assim, as empresas possivelmente não estão prontas ainda para receber uma pessoa que é muito autossuficiente no seu pensamento, né? Ela tem um tempo diferente do outro, então pode ser que 2 horas da tarde ele já esteja sem energia, não tô a fim de fazer isso, e vou fazer do jeito que eu quero, a hora que eu quero. Mas o fato é que muitas vezes o 5, ele vai, em primeiro lugar, olhar para a liberdade dele. Tá? O que eu quero fazer, né? Então essa autonomia que ele busca desde criancinha, isso pesa muito na formação de personalidade dele. E foi essa questão que essa família me trouxe, de grandes desafios desse menino na escola, porque quando fazia algo que ele não gostava, lembra do ciclo? Choro, raiva, silêncio, né? Então quando fazia algo que ele não gostava, como mudar de brincadeira, alguma coisa nesse sentido, ele se descontrolava. E aí fiz a sugestão, né, de vir para um esporte. A família escolheu uma luta específica, então trabalhou-se o grupo, o coletivo, a hierarquia, então você tem que respeitar, né, o mestre, trabalhou-se a questão física, né, sair da mente e vir pro físico, e trabalhou a questão de limite. E aí esse menino deu uma melhorada, assim, enorme, sabe? Enorme. Então os 5, eles vão precisar cuidar um pouco disso, porque junto com os 4 e os 7, talvez seja um dos grandes perfis que eu encontro, com um nível de talento altíssimo, mas uma dificuldade de se encaixar aqui nas coisas práticas da vida. De uma certa maneira é maravilhoso, a gente vai ver coisas maravilhosas feitas por tipo 5, mas em contrapartida pode ser que prenda ele, sabe? Prenda ele num sentido de ele tá preso, né, sei lá, sem cuidar da vida profissional, sem cuidar dessa liberdade que o dinheiro pode trazer, sabe? Então, a Lu escreve lá, e esse deixar fluir permanece como desafio na fase adulta. Resgatar a conexão com o todo que fazemos parte, exato, né? Então, essa desconexão ali que ele tem em primeiro lugar de não se conectar com a figura materna, ela vai para a vida adulta, né? Então, eu não me conecto com o outro, eu não me conecto geralmente com as pessoas ao meu redor, vou ter um ciclo de amizades bem pequeno quando eu tiver, né? Ou vou ter um ciclo de pessoas que eu confio depois de muito teste a essas pessoas, e pode também transbordar, né? Interpretar. A gente pode interpretar uma lentidão para a vida. É o que a própria Lu escreveu ali em cima, que é o que o Russ diz, né? Você pode aprender a dançar vendo alguém dançar. O problema é que quando você vai para a pista de dança, o baile já ter terminado. O grande problema é esse, né? Quando você se dispõe a dançar, o baile já ter terminado. Então, quando você se dispõe a viver, a vida já passou. Então, muitas vezes a criança, 8, é papel nosso de cuidador, de trazer ela para o corpo, de trazer ela para a vida, de trazer ela para a vivência, de trazer ela para trazer as habilidades mais profundas dela para algo prático. Então tá bom, por que você está estudando tanto da época medieval? Ok, o que nós vamos fazer com isso? Porque às vezes a criança, ela começa a estudar algo, ou se interessar por algo muito interessante até, mas tem dificuldade de colocar na prática, sabe aquele pessoal do aeromodelismo, né? Que fica estudando tudo do aeromodelismo e nem coloca o avião para voar. Então isso é muito forte e muito danoso para o tipo 5 adulto, e que você, que é cuidador, com a criança tipo 5, você pode reverter isso, tá? Com pequenas ações. Ok, pessoal, se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, aí eu vou te pedir para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo, porque assim me ajuda a disseminar esse conteúdo e também ajuda a você receber as notificações, porque semanalmente a gente está subindo algum vídeo novo com temas relevantes aqui da sabedoria do Enneagrama, tá bom? Se você assistiu esse vídeo e acredita que faça sentido, eu vou te pedir o cuidado, tá? De enviar para o máximo de cuidadores que você conhece, de pais, professores, tios, padrinhos, né? Pessoas que lidam com criança, porque não se engane, esse tipo de conteúdo, ele pode transformar a vida de uma pessoa para sempre, né? Eu tô há quase uma década atendendo pessoas no individual e dando aula sobre Enneagrama, e o nível de transformações que as famílias têm e que passa para os filhos é algo assim inacreditável, é algo que de fato é impossível de eu parar de fazer esse trabalho. Uma das questões é por isso, porque o nível de crianças que são impactadas positivamente é absurdo, né? Tanto os pais descobrindo o próprio perfil, porque como é que eu que sou mamãe tipo 2, altamente invasiva, vou lidar com o tipo 5 que tem um grande trauma da invasão, né? Como é que eu, um pai tipo 8, que sou altamente assertivo e autoritário, vou lidar com o tipo 5 que
tem pavor de autoritarismo e na adolescência você vai ter um rompimento entre pais e crianças se você não cuidar. Então é nossa responsabilidade passar esse material adiante, principalmente para quem influencia a vida de alguma criança em geral. A gente está passando pelas 9 crianças do Enneagrama, então já tem alguns vídeos de criança no YouTube e semanalmente aqui, terça-feira, às 13 horas, a gente... eu tô aqui, né, no Instagram pra gente aprofundar algum tema sobre isso, tá? Se você acha que isso faz sentido e quer levar isso pra sua vida, se você é terapeuta, se você é uma pessoa que não é terapeuta, mas que quer revolucionar a sua vida, então eu te convido a conhecer a Escola 963, que é a minha escola de educação continuada em Enneagrama, há quase uma década, né? Eu dou aula de Enneagrama e eu descobri que Enneagrama não pode ser um curso, é impossível ser curso, porque não dá pra gente esgotar essa sabedoria, além de tudo, o Enneagrama, ele é uma sabedoria que precisa ser vivenciada, que precisa ser compartilhada, né? Então, tem ali gente que tá assistindo essa live, que eu sei que já foi casado com o tipo 5, que tem filho tipo 5, que, né, enfim, é casado com uma esposa tipo 5. Então, é muito interessante a gente entender como é que esses personagens, eles se comportam na vida real, né? Fora das teorias. E é isso que eu me proponho fazer lá na 963, é uma escola que abriu em março do ano passado e que não tem data para fechar, porque a sabedoria do Enneagrama, ela não tem data, ela não esgota, né, o nosso conhecimento, o nosso estudo, a nossa aplicação dela. Fica aqui, parte sim, tá? Eu já fiz da criança tipo 1, deve estar lá no YouTube. Se não me falha a memória, porque é tanta aula, tanta coisa, mas na Escola 963 com certeza tem, no YouTube provavelmente, tá bom? Dá uma olhadinha lá. Beijo no coração de vocês, obrigado pela presença. Mande esse vídeo para o máximo de famílias que você entenda que vá ser importante para que essa família transforme o modo dela de cuidar dessa criança, tá? Espero vocês aqui semana que vem para a gente continuar algum tema relevante para a nossa vida. Beijo no coração, obrigada pela presença.